Mostrou que em 6 anos, pensa aí comigo, de 2017 a mais ou menos 2022, o número de pessoas com idades entre 65 e 75 nas redes sociais cresceu de 255% a quase 5.000%. Pois é, você é uma dessas pessoas. É hora de descobrir como essa faixa etária, e ainda mais focando nas mulheres, como é que essa faixa etária pode contribuir para o mercado digital e para o seu próprio negócio. Para isso, conversamos ao vivo com a analista de mídias sociais, Rejane Toigo, que já está conectada conosco. Rejane, bom dia, muito obrigado por estar com a gente nessa quinta-feira. Bom dia, Lucas, eu que agradeço o convite. É sempre importante poder contribuir com discussões que aprofundam a situação do mercado, né, no Brasil e em todo o mundo. Agora eu me pergunto, por onde começar, né? Você que está nessa faixa etária, como é que faz? Então, se a pessoa tem mais de 45 anos e quer trabalhar com o digital, a profissão de social media pode ser muito interessante. Por quê? Porque o social media faz a estratégia de conteúdo. E se você tem uma vivência numa área, por exemplo, se você é uma bióloga, se você é um biólogo, se você é um arquiteto, uma pessoa que quer continuar trabalhando e contribuindo com o mercado, mas talvez já não na mesma situação, não na mesma empresa, a profissão de social media abre as portas para esse profissional. Então, ela abre as portas para quem tem um conhecimento técnico na área de produção de conteúdo sobre aquele assunto específico. Ou seja, é um fortalecimento de um conteúdo que já foi adquirido ao longo dos anos, né? E também serve em casos de mudança de carreira. Eu já quero falar da sua história, já vou chegar lá porque eu sei que você foi dentista. Mas assim, nessas situações onde a pessoa precisa fortalecer a carreira, serve e encaixa muito bem. Total, porque todas as áreas precisam de produção de conteúdo para as redes sociais. Todas as empresas, todas as áreas... há um lugar onde uma pessoa que tem um conhecimento sobre aquela área se torne um produtor de conteúdo. Perfeito. Agora, quando a gente entra na sua história, né, que também acaba sendo uma referência, quando a gente fala de Rejane Toigo, começou como dentista e como é que foi acontecendo essa transformação? Então, eu fui odontóloga, né, por alguns anos, depois eu fui trabalhar no mercado de varejo. Eu já tinha, né, as minhas dificuldades com a profissão, ficar dentro do consultório, e eu trabalhei alguns anos no mercado de varejo. E no mercado de varejo, eu decidi que eu iria montar um e-commerce para as minhas lojas. Então, nesse momento, eu comecei a ter os primeiros contatos com o marketing digital. Sempre muito ligada à área da saúde. Eu comecei a atender ex-professores da faculdade, comecei a atender médicos, e hoje eu tenho uma agência de produção de conteúdo científico, agência de produção de conteúdo médico para profissionais da área da saúde. Então, foi uma feliz transição. Primeiro, eu aprendi o que eu gosto, né? A minha verdadeira vocação, que é a saúde, e depois eu aprendi a vender. Então, hoje eu levo a voz dos profissionais da área da saúde para o digital. E conclusão que eu sou muito mais útil para a saúde nesse formato de trabalho do que talvez dentro de um consultório dentário. É muito interessante isso e também, sem dúvidas, muito mais feliz, né, Rejane? Eu fico pensando, todos os pontos se conectaram, né, na evolução da sua carreira, ainda que esteja dentro dessa mesma área. Na prática, como que as mulheres, por exemplo, quando a gente fala dessa faixa de 50 a mais, na prática, como é que elas podem colocar isso dentro do dia a dia? É uma profissão que pode ser exercida remotamente. Inclusive, o atendimento de clientes também é totalmente remoto. Nós moramos aqui em Santa Catarina, na cidade de Garopaba. Não temos nenhum cliente na cidade, atendemos clientes, inclusive, no exterior. Então, é isso que eu ensino para os meus alunos também. O social media é um profissional digital, ele trabalha digitalmente. Então, você pode exercer da sua casa, não há necessidade de você visitar o cliente, de você ter contato físico com o cliente, porque todo o trabalho pode ser feito remoto. Então, essa também é uma grande vantagem para quem quer ser um produtor de conteúdo, para quem quer ser um estrategista de conteúdo dentro da sua área. Rejane, quando eu fui olhar a sua trajetória, uma frase que me chamou muito a atenção é que você diz que o marketing é sobre o ser humano, ou seja, pessoas experientes geram conteúdos aprofundados e também experientes.
O digital também, né? Marketing digital. A gente, quando pensa em digital, pensa em ferramenta, mas na verdade estamos nos comunicando. E para se comunicar, a gente tem que entender a trajetória do ser humano, a gente tem que entender um pouquinho como o cérebro funciona e entender o comportamento humano. Então, por isso que pessoas com mais de 50 anos, com mais de 45 anos, pessoas mais experientes, normalmente conseguem trazer a experiência de vida, porque já sabem sobre o comportamento humano. Então, isso é muito valioso. Perfeito, Regiane. Só para a gente encerrar rapidamente, dicas mais práticas para quem está nos assistindo e que tem interesse em começar nessa carreira. Olha, pode se tornar meu aluno. Eu tenho um curso de formação em social media que ele foi desenvolvido a partir da nossa necessidade interna, né? Eu tenho uma agência produtora de conteúdo, nós criamos um treinamento para ser um treinamento de funcionários e acabamos fornecendo esse treinamento também para quem quer entrar no mercado de trabalho. E a nossa conclusão é que o criador de conteúdo ou o social media, ele tem que ter experiência de vida. Então, nós aqui também contratamos pessoas com mais experiência de vida, com já uma carreira, com uma experiência profissional, porque a gente entendeu que esse profissional ele tem mais qualificação, ele tem mais desenvoltura, né, para desenvolver o conteúdo de áreas específicas. É isso, experiência é tudo. Conversamos com Regiane Toigo, analista de mídias sociais. Regiane, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia, um ótimo trabalho. Eu agradeço. Bom dia. Bom dia para você.